Quem já ficou com medo do mundo acabar amanhã? Ou acabar daqui uns dias? Quem já recebeu essas notícias em algum momento? Assim, ó, fica atento. Jesus está voltando. Vai acabar tudo. O Armagedon, o Apocalipse. Vocês já ouviram essas palavras aí? Está tudo chegando aí, vai acabar. Olha o que está acontecendo em Brasília. Olha um tsunami, Brumadinho. E aí a gente começa a juntar tudo isso e começa a pensar o quê? Está acabando mesmo, né? Aí a gente olha para o mundo e vê tanta iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o contrário de equidade. Iniquidade não necessariamente, primeiramente a gente não tem que imaginar que é pecado, mas é o contrário de um equilíbrio lógico. Um equilíbrio que foi desenhado para toda a terra, para a nossa saúde. Por exemplo, quando você desequilibra a sua alimentação, o que acontece? Quando você desequilibra o tempo de sono, o que acontece? A gente fica mal, não fica? A gente fica nervoso, a gente fica chato, não fica? Quando a gente desequilibra qualquer coisa, você sabia que se o teor de sal, não sei nem se é essa a medida que eu devo falar, do mar, aumentar ou diminuir, a gente morre? Vocês sabiam que se a terra mudar alguns graus, a gente morre? Ou o sol se aproximar um pouquinho, ou distanciar um pouquinho, ou a lua? O nosso organismo todinho é assim, qualquer coisa que desequilibrar, a gente tem várias consequências, um desdobramento aí que a gente pode afetar qualquer área do nosso corpo. E a gente começa a produzir menos. Então pode ser dormir, pode ser comer, pode ser relacionar com as pessoas. Você sabia que quando a gente desequilibra e começa a não conviver com pessoas, a gente começa a se perder em várias áreas da vida? Isolamento. Nós não fomos criados como seres isolados. E se você olhar as histórias bíblicas, toda hora que algum homem se isolava, ou era por um tempo curto, e tinha um motivo, ou ele estava começando a achar problema na vida dele. Começa a reparar. Então, a gente não foi feito para estar sozinho. Isso é necessário que haja equilíbrio nisso também. Amém? Mas eu não vim falar sobre isso, não. Eu vim falar sobre notícias. Vocês estão acompanhando as notícias por aí? Quem tem celular aí? Então a primeira coisa que eu vou te pedir é para ligar a sua Bíblia. Eu sempre quis falar isso. Liga a sua Bíblia. Paulão, depois a gente conversa no final. O mundo acabará amanhã de manhã. A gente recebe aí tanta fake news, não é? Quem acompanhou as eleições do ano passado, e aqui eu não estou fazendo defesa de partido nenhum, mas dos 2 lados, dos 10 lados que você escolher, a gente se deparava com mentiras. Você lembra de alguma? Não precisa contar, não. Nas redes sociais a gente recebia muita mentira, não era? Essas mentiras vinham para sustentar um objetivo de alguém. Qual era o objetivo? Tomar o governo do Brasil. Então, quem trazia as fake news tentava destruir alguém para assumir o governo do Brasil. Então, a gente tinha o dia inteiro e toda hora eu me deparava com notícias e tinha coisa que era parecia que era tanta verdade que eu mesmo compartilhei. E depois falei, acho que isso não é verdade, não. Aí fui lá e apaguei. Porque às vezes a gente se convence, porque são tantos fatos e até a maneira de falar parece mesmo a Dilma, não era para falar Dilma, mas tudo bem. A Dilma falando. E aí a gente compartilha aquilo como se fosse realmente dela. Os homens inventaram mentiras para tomar o governo do Brasil. Posso dizer isso? Será que inventaram mentiras para tomar o governo da terra? Será que nunca existiu uma fake news nesses últimos 5.000 anos falando que o diabo é poderoso? E que ele vai tomar todas as coisas. E que ele vai destruir isso, ele vai destruir aquilo. E aí a gente vai num monte de história
que não estão na Bíblia, que não fazem parte do plano de Deus, e que coloca, que são fake news mesmo, coloca esse cara, sabe o coisa ruim? Numa posição que não é dele. A posição dele é de derrotado. Sim ou não? Jesus triunfou? Sim ou não? Então, sobre quem que ele triunfou? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a morte morreu? A morte morreu. Ela não foi vencida? Então, será que eu devo ter medo da morte? Será que eu não deveria começar a pensar melhor aqui e querer entender o que é essa morte? Tem um ramo me incomodando, gente. Eu deveria entender o que está acontecendo nessas notícias que eu recebo, verificar as fontes. Sabe fontes? Sabe ou não? O que é fonte? E aí, obrigado. Agora ficou ótimo. Se puder, me ajuda aqui, Tom, por favor. Vamos chegar mais para cá. Aí, tá bom. Então a gente verifica as fontes. E se eu quero saber sobre o plano de Deus, que fonte eu deveria buscar, consultar? Dá umas 5 opções para mim. 5 opções, vamos lá. Bíblia. Não, outra coisa. Vamos lá. Bíblia. Oração. Outra coisa. Aí se eu tenho uma resposta na oração, onde que eu tenho que buscar a confirmação? Na Bíblia, voltei de novo. Vamos lá. Mas além da Bíblia, o que mais? Livros, aí eu devo buscar a confirmação onde? Na Bíblia de novo. Vamos lá. Outro. Horóscopo? Entendi errado aqui. Sinais, e aí eu devo buscar a confirmação onde? Na Bíblia dos sinais. Mandar mais um, gente. Vocês não me ajudam a passar de frente? Pregações, aí eu devo buscar a confirmação dessa pregação onde? Na Bíblia. Ajuda mais aí, vamos para a próxima. Profecia. E aí eu devo procurar as confirmações da profecia que recebi onde? Na Bíblia. Então onde estão todas as respostas? Na Bíblia. Então, tudo que se refere ao plano de Deus e à tomada do reino de Deus, do governo do reino de Deus na terra, está na Bíblia. Deus sabe que isso aqui é o suficiente para confirmar qualquer profecia, qualquer ensino, qualquer palavra, mesmo que anjos apareçam aqui e falem qualquer coisa diferente, eu tenho como confirmar com esse livro aqui. Você tem um aí? Tá ligado já? Então tá bom. Então abre ele aí em Romanos, capítulo 16. Capítulo 16, verso 17 e 18. Você está aí? Então vamos lá. Recomendo, irmãos, quem está falando aqui? Paulo. Paulo escreveu várias cartas na Bíblia, amém? Essa é para os romanos. E aí ele fala para os romanos assim: recomendo, irmãos. Fala, irmãos. Essa carta então é para qualquer um? Não. Para os irmãos. Vocês são irmãos de Paulo? Mais velhos ou mais novos? Alguns, né? Que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Presta atenção, gente, meus irmãos, presta atenção. Fica atento com aqueles caras que vêm colocar obstáculo, trazer dúvida, atrapalhar o ensino que vocês já receberam. Eu não sei, vocês que são cristãos mais antigos, se já aconteceu o que já aconteceu comigo. A gente tem uma ideia, a gente aprende algo que é verdadeiro, e aí vem alguém contando a história. Não, mas não é nada disso, sabe? Porque na minha opinião e na minha interpretação, já passou por isso?
E aí a pessoa discorre com um monte de coisas, um monte de texto, e ela até briga às vezes com a gente. E se a gente não está amparado e não busca essa verdade, a gente pode ir pelo caminho dessa pessoa e talvez ela não esteja certa. E Paulo está falando que tem gente que está dentro da igreja ensinando e não está certo. Posso dizer isso? Porque ele não está falando assim, ó, vai vir gente ensinando vocês virarem Hare Krishna. Ele não está falando isso. Ou seja, desviar vocês para outra coisa. Está falando dentro do que vocês aprenderam, vai desviar vocês, vai causar divisão. O que é divisão? Separado. Divisão quer dizer duas visões. Então, dentro de um casamento pode ter divisão? Pode ou não pode? Deveria. Dentro de uma irmandade, de pessoas que querem trazer o reino de Deus, pode ter divisão? Não pode ter duas visões. A gente precisa ter uma visão. Amém? Então, onde eu estou? Tem recebido. Afastem-se de quem? Afastem-se. Olha como Paulo trata isso com seriedade. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios desejos, apetites, interesses, depende da versão, mediante palavras duras, é isso? Palavras o quê? Suave. Está suave aí, irmão? Suave? Palavras suaves e bajuladoras. O que é uma palavra bajuladora? O que é uma pessoa vir falar com você suave e te bajular? Como seria isso? Ô irmão, a paz. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Maranata, Jesus. Você está demais hoje, hein? Eu vejo a glória do Senhor refletida no seu rosto, irmão. A partir daí, o cara pode falar qualquer coisa, eu já vou acreditar. Ele já acertou. Metade. Eles não virão contra vocês confrontando, e sim bajulando, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam o coração dos ingênuos. Eu quero que você grife isso na sua Bíblia aí. Engana o coração dos ingênuos. Porque você vai descobrir, talvez eu fale sobre isso hoje, senão nas próximas mensagens eu quero falar, que algumas pessoas não vão ser enganadas. Nunca. Fala amém aí. Amém. Abra agora a sua Bíblia, vamos ler bastante Bíblia? Capítulo 7 de Mateus. Amém? Posso ir? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de... Vocês estão percebendo que o Evangelho de Mateus está falando a mesma coisa que Paulo falou, só que de outra forma? Os caras vão vir vestidos de ovelha, quer dizer o quê? Vai vir mansinho, suave, na boa, bajulando. Mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, a intenção não é te ajudar, é te devorar. Vocês os reconhecerão por seus... Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Repete isso, toda árvore boa dá frutos bons. Que isso seja verdade mesmo no seu coração, na sua mente. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Agora você fala isso. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Repete isso. Que seja realmente uma revelação. Você, como árvore boa, tem sido acusado de muita coisa. Erros que tem cometido. Alguns por ingenuidade. Alguns porque você ainda não assumiu um compromisso na posição que é sua. E alguns porque você não está treinado, capacitado, desenvolvido, maduro
É o que a Bíblia chamaria. E aí você tem desistido. Quem lembra da semana passada, uma palavra que foi ministrada aqui, que é permaneça. Lembra disso? Permaneça. Permanecer é, tá difícil. Eu abri uma empresa e tá difícil. E hoje eu não vendi nada, amanhã não, pode ser que eu não venda nada, mas eu permaneço. O que vai acontecer daqui a 1 ano? Vai estar diferente. 2 anos. 5 anos. Provavelmente a empresa maturou e eu já estou colhendo frutos. Não é uma história comum? Mas o que acontece com 90% das empresas no primeiro ano? Fecha. Tudo bem que é por falta de planejamento, eu sei disso. Mas se você permanece, entende o que está acontecendo, refaz seu planejamento, você segue. Amém? Mesmo que você começou errado. Você pode corrigir essa direção. Amém? Permaneça. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça no louvor. O louvor começou e dá um arrepio e foi legal. Esses meninos fazem um barulho danado e aquela coisa. E aí daqui a pouco você, uma cãibra aqui. E aí você senta. E você distrai, eu acho que eu preciso tomar água. Não vai beber água não. Você vai acostumar a não beber água durante o louvor. Se você fizer isso. E você vai perceber que você não bebe antes. Não vai no banheiro não, vai antes. Porque pode ser que você perca algo que o Espírito Santo quer fazer naquele momento. Há um mover específico naquele momento. O ministro liberou uma frase, uma palavra, porque nas ondas sonoras ele libera bênçãos, ele cura pessoas. Davi expulsava demônios com uma nota na harpa. Faz sentido para você? Então eu não posso perder, eu não posso chegar no louvor, que hora? 7h25. Porque pode ser que eu tenha perdido o principal do culto. Amém? Alguns vêm, o pastor é bonito, então eu gosto de ouvir só a palavra. Vem no louvor também, os meninos são feinhos, mas ajuda eles. Amém? Glória a Deus. E onde eu estou? Aí eu não vou ler o restante não. Eu quero que a gente entenda isso. A árvore boa dá bons. Você acha mesmo que você não é árvore boa? Você acha mesmo? Se você acha, hoje você vai sair daqui com uma ideia diferente. Eu te garanto. Se você abrir seus ouvidos espirituais. Tá afim? Então eu vou te perguntar algo. Hoje a mensagem chama... Como é que é? Boas novas. Good news, não é isso? O que é isso relacionado à palavra? Evangelho, não é? Boas novas. E daí? O que muda para a gente isso? O que muda eu saber que evangelho quer dizer boas novas? O que mudou dentro da igreja quando eu descobri que a palavra evangelho quer dizer boas novas? Literalmente, o que é o evangelho na Bíblia? Quais são os livros? Fala forte aí, os Mateus, a gente está lendo agora. Na sequência qual? Marcos, Lucas e João. 4 livrinhos. 4 livrinhos na Bíblia são chamados de ou boas novas. Se eu estou querendo saber de alguma novidade boa, o que eu tenho que buscar? Fica a dica aí. Mas a gente precisa aprofundar. Para entender o que é esse boas novas, o que é evangelho, a gente tem que entender o que não é evangelho também. Ajuda a gente a definir o evangelho. Tem uma pessoa que chama Timothy Keller, ele escreveu um livro, esse livro tem quase 500 páginas. Eu estou estudando esse material, é incrível. Quem gosta de estudar, estou te sugerindo o livro aí. Caro, então se prepara. E ele fala uma coisa assim, evangelho não é religião, e nem irreligião. E essa frase me fez construir essa mensagem. Me fez pensar que a igreja precisa saber disso. O evangelho, as boas novas, não é religião e nem irreligião. O que é religião? A gente fala tanto de religião. Na verdade, religião não tem nada de errado, de feio. O que a gente chama de religião hoje é que
está com problema, tá? Então vamos estudar um pouquinho. O evangelho, ele se opõe a esses dois extremos, a religião e a irreligião. Religião, posso relacionar ela a legalismo? Posso. E aqui, quero deixar assim, super aberto. Eu não estou aqui acusando ninguém, nem acusando nossos irmãos de outras igrejas, de outras religiões. Inclusive fora dos evangélicos católicos que são cristãos. Não estou acusando. Eu estou dizendo assim, do mesmo jeito que a gente ouviu um monte de fake news e eu caí em algumas no ano passado, sobre a política, pode ser que a gente tenha caído em algumas fake news em relação ao evangelho aqui no Just. Cutuca o seu irmão assim. Fala, é para você. Para mim não. Então, o legalismo, ele nos ensina um conjunto de regras das quais seremos aceitos. Tipo, você quer chegar a Deus? Faça isso, faça aquilo, veste a saia mais bonita, faz aquele cabelo, toca de tal jeito. Senão, Deus não vai te receber. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, inclusive aqui. Porque às vezes a gente se deixa levar por esse movimento. Sim ou não? Lógico que faz, gente. Lógico que faz. E às vezes um irmãozinho erra e a gente fica falando assim, não é de Deus. Só que eu esqueço que o texto que eu li antes é, a boa árvore dá frutos bons. Mas ele errou, pastor, você não viu. Falou um palavrão. Vamos falar disso. Semana estava conversando com a Gra. Falei, Gra, estou meio espantado com os irmãos, que está uma falação de palavrão. E aí eu estava conversando com o Marcos, aconteceu na sequência. Apóstolo Marcos, ele me ministra praticamente semanalmente. É semanalmente, esses dias que não foi semanalmente, tá? Aí ele falou assim, eu tive uma experiência na igreja de algumas pessoas confessando que não conseguem parar de falar palavrão. E aí ele falou assim, e eu ministrei a verdade para eles. Ele falou assim, na sua boca, na sua língua, está vida ou morte. Você decide o que você quer gerar. Ah, pastor, mas não tem nada a ver falar. Você decide o que você quer gerar. Eu quero repetir, você é uma árvore boa. O que toda a terra, toda a natureza criada aguarda é a manifestação do seu fruto bom. Amém? Glória a Deus por isso então. Senti que ficou um climão assim. Bom, irreligião. Na irreligião, tudo é relativo. Você deve conhecer alguém assim também. Eu estou falando isso para não falar que é você, tá bom? E aí, o que a gente faz na irreligião? Eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de Bíblia, não. Eu tenho relação direta com o homem, ó. Nós dois. E eu chego na minha casa e eu falo com ele, ele me fala, eu falo, ele me fala, eu falo, ele me fala. E eu não estou ligado a ninguém. Eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso que me ensinem. Eu ouço palavras e eu não preciso que julguem as palavras que eu recebo. Eu entendo, leio a Bíblia e eu não preciso que ninguém conteste o que eu estou pregando. Eu não preciso de igreja. Isso aí é religião. Por quê? Tudo é relativo. Ah, mas a Gra falou do dízimo aqui, não falou? Falou dízimo, beleza. Dízimo é relativo. É relativo. Eu vou pregar sobre dízimo agora. Posso pregar? Vou te explicar. Você pode não entregar seu dízimo. E eu te aconselho, não entregue seu dízimo. Mas antes de você tomar essa decisão, entre no reino de verdade. No dia que você entrar no reino, nada é seu. E aí você entregou tudo já. Está entendendo por que a gente entrega o dízimo? Porque a gente talvez não tenha dado um passo ainda de estar tomado pela ousadia do reino de que tudo é do rei, não meu. Faz sentido? É simples. Eu oferto, escolho tanto. Por quê? Talvez eu ainda não esteja inserido completamente no reino. Entendendo
que nada é meu, nem o fôlego da vida, tudo vem dele, tudo que eu emano de glória, de bondade, de caridade, de qualquer coisa, vem dele. Tudo é ele. Tudo foi criado por ele, para ele, e volta para ele. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado a ele. Amém? Então, tudo que eu faço de bom, vem dele. Vamos lá. E religião? Então, não há verdades absolutas na irreligião? E existem verdades absolutas, queridos? Existem ou não? Existem. E a ciência está comprovando isso cada dia mais. E dentro desses movimentos da igreja, e a gente está estudando essa primeira parte, eu preciso ser didático, é chato mesmo, mas presta atenção aí. Existe um grupo que chama semi-pelagianistas. Eles fazem o seguinte. Já ouviu falar da graça? Eles falam, tem a graça, realmente, a gente só entra por causa da graça, a gente só é aceito e reconectado por causa da graça, porém, eu tenho que cumprir algumas obras também, para poder ser aceito. Tipo assim, tem a graça, mas também tem as obras. Se tem as obras, a Gra gosta de falar isso daí, eu anulo o sacrifício de Jesus. Se eu poderia cumprir essas coisas fazendo obras, para que Jesus morreu? Não é injusto? Não é um pai injusto que matou o filho sabendo que o povo precisava fazer outra coisa além da morte de Jesus? Amém. Então você concordou comigo? Existe um terceiro grupo, chama triunfalistas. Fala, triunfalistas. Esse está super na moda. E o evangelho do reino, ele está sendo... A Bíblia vai falar que isso é uma apostasia, é uma alteração, uma adulteração da verdade. Está pegando o evangelho do reino e transformando em um evangelho de triunfo monetário. Tipo, evangelho da vocês que falaram. Tipo, mano, você faz e que vai acontecer, que... Cara, não é bíblico. Na boa, vocês vão pegar livros dessa grossura explicando essa parada. Mas Jesus falou assim, eu sustento todas as suas necessidades. Você só precisa fazer uma coisa, qual é? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e sua justiça. Amém? Então eu quero ir bem. Eu quero ir mais do que as necessidades que Deus vai suprir. Porque ele fala assim, eu cuido dos passarinhos. Hoje eu cheguei aqui para arrumar de manhã, vim trazer esses bancos ali, e tinha um canário tentando entrar. Canário amarelinho, sabe o canarinho? Batendo no vidro, tentando entrar ali. Falei, será que está querendo falar comigo? Eu saí correndo. Ele batendo no vidro, eu aproximei dele, ele fugiu. Aí eu saí de casa agora, tinha um periquito verde, a coisa mais linda, assim, na porta da minha casa. E eu fiquei pensando, nossa, mas é glorioso demais a obra de Deus. É incrível. E esses dois bichinhos super felizes, alimentados, saudáveis, porque o Pai cuida deles. Eu vi dois lindos hoje. Você acha mesmo que Ele não vai cuidar de você? Então, todas as suas necessidades e as minhas, Ele supre. Só que Ele fala assim, cara, mas eu vou te dar princípios, se você usar os princípios, você vai bem. E aí eu pego as escrituras e começo a estudar os princípios. Judeu faz isso, sabia? Sabe por que judeu é rico? Sabe ou não? Por quê? Porque ele usa o princípio. Só por isso. A base dos judeus é a escritura. Em tudo que eles fazem. Então eles vão casar, eles têm base da escritura. Eles vão usar o dinheiro, eles usam as bases das escrituras. Eles vão plantar, eles usam as escrituras. Eles vão trabalhar, eles usam as escrituras. Aí eles descansam um dia por semana, no outro dia está descansado e ó. E a gente faz o quê? Trabalha 7 dias para poder produzir e não consegue alcançar o judeu. Porque a gente não usa o princípio.
Uma coisa é o favor do Senhor quando eu busco Ele. A outra coisa são os princípios bíblicos que me dão chaves de sucesso. E a outra coisa são os dons, os talentos, as capacidades que eu tenho e que eu posso desenvolver mais, que pode me levar a ter uma vida até de luxo. E luxo não é pecado. Que diga Salomão. Amém? Então eu posso ter uma vida próspera? Devo, eu diria para você. Você deve ter uma vida abundante. Mas tem momentos que vem o inverno. E você é um agricultor. Está entendendo? E aí no inverno, se você não usou o princípio e não guardou, o que vai acontecer? Vou falar, rapaz, fui pego de surpresa na crise. Veio a crise e me levou. Por quê? Porque eu não me preparei. E enquanto houver terra, enquanto houver sol, enquanto houver tudo que você sabe que existe na criação de Deus, vai haver noite, manhã, outono, inverno, chuva e sol. Para de ficar com medo que o mundo vai acabar. Ele prometeu, não vai acabar. Enquanto não acabar, não vai acabar. Eu queria te contar umas coisas aqui, mas não posso, porque está gravando. E o povo é hater mesmo nas internet, sabe disso, né? E se você fala, você fica doidinho. Mas eu vou te dar uma dica. Lá no Apocalipse, você sabia que tem um livro que chama Apocalipse? Qual que que lugar da Bíblia ele está? Onde está o Apocalipse? No final, contando a história do final, não é? Ele vai falar assim, ó, eu vi um novo céus e nova... Amém? Amém ou não? Então há esperança. E faça como Jeremias. Busca aquilo que gera esperança e você para de ouvir fake news. Existem também os autoflagelistas. Eles vão fazer assim. Eles vão jejuar para tudo. Eu sou a favor do jejum, tá bom? Mas eu vou jejuar para mover as coisas, não mudar a mim. Isso é antibíblico. Jejum é para mudar você. Jejum não muda Deus. Jejum é para você experimentar você. Jejum é para mostrar para você o que está no seu coração. Em Deuteronômio 8, Deus fala assim, eu te tirei do Egito, te levei no deserto, te dei comida, a sua roupa não se desgastou. Sabe dessa história toda, né? Veio uma nuvem para mostrar para você o que estava no seu coração. E a gente se engana com o nosso coração. A Bíblia diz isso aqui. E aí a gente cria uns flagelos para fazer de São Francisco. E eu tenho que ser pobre, e eu tenho que me judiar de mim, sabe assim, essas coisas que... Sabe onde a gente está chegando com isso? Em mais uma religião. Tanto quando a gente é irreligião, tipo, tudo é relativo, tudo é livre, eu tenho liberdade, faço qualquer coisa que eu quiser, não tem verdade absoluta. Quanto do outro lado, quando tudo é dogma, usos e costumes. O Evangelho está no meio disso. O Evangelho, você falou que é o quê? Então a gente tem uma luta contra o quê? Usando isso, não estou falando de luta contra carne, sangue, espírito, sabe? Não, não usa esse texto. A nossa luta é contra o quê quando a gente vê, quando a gente chega à conclusão de tudo que a gente viu até agora? Fala assim, engano. Nossa luta é contra fake news, que gera o engano. Através do engano, o inimigo tem, quase que eu falo enganado, conduzido o povo a um monte de manobra religiosa, parecendo que não está religioso. E eu quero que você seja sincero com você. Se eu pudesse apostar, eu diria que há algum resquício de religião em você. Porque em mim tem uma carga que eu estou carregando, que eu estou doido para largar ela. E cada dia eu tiro um pedaço, porque eu descubro, isso aqui é religião, isso aqui é religião. E eu vou lançando fora. Eu estou fazendo isso com a motivação própria, para mim. Eu não estou pensando no reino.
Tudo bem até aí? O que a gente viu até aqui? Existe um engano que tem nos feito criar métodos para se aproximar de Deus. Todas as religiões fazem isso. Criam métodos para te aproximar de Deus. Mas o Deus que a gente serve se fez homem, foi humilhado, morreu, foi para o inferno, ressuscitou porque eles não podiam segurar ele lá, para poder aproximar de você. Não cabe esse espírito religioso de eu criar práticas, de eu ficar numa ansiedade. Por isso que a gente fica ansioso muitas vezes, preciso de uma palavra profética, preciso de, sabe, coisas assim, e Deus já te falou, cara, eu vou fazer isso com você. Existem princípios bíblicos para você seguir, tem palavras proféticas que eu já te dei desde criança. Olha os seus dons, seus talentos, seu estilo, as coisas que você gosta. Eu já estou dando sinais para onde você tem que ir. Faz sentido? E se você pega tudo isso, os princípios, quem é você? Quem é Deus que é um bom pai e gosta de abençoar? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? De fé, de confiança, de segurança. É de falta de esperança porque o governo mudou? Não. Posso te contar um segredão? Posso ou não? Se não quer saber, tudo bem. Ninguém vai apertar o botão lá na Rússia, nem nos Estados Unidos, nem na Coreia do Norte. Não vai. O mundo não vai ser destruído desse jeito. O mundo não vai para esse caminho. Deus não tem plano de destruição para você. Deus não tem plano de falência conjugal. Deus não tem plano de doença para você. Mas existe um cara que tem. E ele não é poderoso. A Bíblia diz que quando a gente souber quem é ele, sabe o que a gente vai fazer? Ah, era você? Desse tamaninho, menor que o pastor? Desse jeitinho? É esse cara. Por quê? Porque ele usa da mentira para gerar o engano, para eu ficar inseguro. E ele vai falando, e fala com um, e gera confusão, Amém? Então, eu quero te fazer uma pergunta, queria que você respondesse de verdade agora. Eu vou até parar a filmagem ali para ninguém te ver que você respondeu. O que é evangelho? E hoje vai atrasar, já vou te avisando. Porque você está demorando, não é culpa minha. O que é evangelho, querido? Que conclusão que... Boas não, mas a gente não ajudou. Então chega uma criança de 5 anos. Eu gosto de quando eu estou discipulando, que é, cara, explica isso como se eu fosse uma criança de 5 anos. Como seria? O que é o evangelho? Hã? Uma notícia verdadeira, muito legal. O que mais? Os quatro evangelhos confirmam a mesma coisa. Amém também. O que mais? O que você entende com o evangelho? Boas notícias. Uma nova esperança. Beleza. Ixi, gritei. Se é uma boa esperança, é tudo essas coisas lindas que vocês falaram, eu sou evangélico. Porque se eu sou evangélico, eu vivo o evangelho, concorda? Uma boa esperança, uma alegria, uma notícia incrível e essas coisas que se confirmam. Eu sou um homem da... E aí vem lá o desemprego. Como é que eu sou? Evangélico ou não? Então eu estou te contestando se você é evangélico mesmo. E se você não for, glória a Deus. Não tem problema nenhum. Você precisa ser Cristo. Isso você não pode deixar de ser. Porque às vezes o evangélico se torna uma religião também. Dentro do Just. Ser Just também vira uma religião também. Então o que eu estou te convidando? Para entender o que é evangelho, para você realmente ser essa manifestação do evangelho. Então, se a gente for pegar etimologicamente, evangelho, em grego vai ser fala eu. Angelium, fala, angelium. Eu quer dizer bom e agradável.
bom e agradável. Parece que está simples, mas não está. Presta bem atenção que isso pode mudar a sua vida. Evangelium é anunciar, contar. É uma notícia. E uma notícia é algo que passou, vai passar ou está passando? Para pensar. Já passou, é uma notícia. Então o Jornal Nacional vai dar uma notícia. Passou, está passando ou vai passar? Já passou. Então, a boa notícia é uma coisa boa que já passou. Já aconteceu. Olha que incrível. Esses documentos aqui, que vocês falaram que são 4 documentos que se complementam, e realmente é incrível, isso é lindo. Eles anunciam algo que já aconteceu. Eu tô livre agora para parar para pensar, peraí, se aconteceu eu tenho que começar a olhar de forma diferente, porque normalmente eu olho como se fosse uma coisa que fosse acontecer. Sim ou não? Eu pego os evangelhos e falo assim, vamos lá, porque eu preciso entender o Apocalipse, Claro, precisa mesmo, você precisa ler o Gênesis, ser extremamente profundo em Gênesis para entender Apocalipse. Porém, quando eu leio os evangelhos, eu preciso entender que eu estou lendo uma notícia velha, mas boa notícia. Faz diferença isso? Da maneira que eu li, da maneira que eu vou ler agora? Então, o evangelho é uma notícia que passou. Angelion também vem da palavra angelos, que é mensageiro. É uma mensagem que passou, de algo que passou, chegando para mim hoje. Pastor, mas isso não quer dizer nada para mim. Quer dizer muito. Quer dizer muito. Porque agora eu preciso ler esse evangelho entendendo o que ele já fez em mim, não o que ele vai fazer. O que ele causou em mim há 2000 anos, não hoje. Ele não vai causar mais nada, ele já causou. Ele já te fez nova criatura. Aquele velho homem morreu, ele não existe. Você está sendo acusado por coisas que foram pagas. Sabe aquela dívida que você tinha? Não existe mais. Acabou, você não deve nada. Sabe a doença que vem? Ela não pode existir, porque Jesus sobrepôs toda a morte, toda a doença. Essa é a boa notícia. Galera, já rolou, a gente já está dentro. A gente faz parte, é nosso. O caneco é nosso, a glória é nossa. Nossa no sentido dele nos deu, dele. Nos salvou, nos glorificou, nos justificou, nos santificou. Pastor, mas eu não venço o pecado. Eu vou te falar por que você não vence o pecado. Porque você não tem permanecido no evangelho. Porque o evangelho te transforma, te muda e te faz uma nova criatura. O evangelho faz você olhar para as pessoas não mais para fazer uma caridade, mas sim para ser Cristo na vida delas, transformar a vida delas. E aí você é a pessoa mais generosa e caridosa que existe. As religiões fazem isso. Dá caridade, faz sopão. Não é assim? Porque você vai ganhar coisa. Querido, o evangelho não te fala isso. O evangelho fala que você faz parte do mesmo corpo dele, dessas pessoas. O evangelho fala que vocês são irmãos. O evangelho fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam alcançados. Então eu começo a andar no evangelho. Eu começo a calçar as sandálias do evangelho e andar conforme esse homem vencedor que venceu lá na cruz com o Senhor. Deixa eu te falar, não vai ter mais ressurreição. Eu já preguei isso aqui. Nós fomos ressuscitados nele. Já fomos. Está difícil de acreditar, pastor. Está doído aqui. Eu estou com até... vai para a palavra, entra no Espírito Santo. Preciso que você perceba que já aconteceu. Você faz parte da família de Deus. Ah, mas eu sinto solidão, depressão. Ele já te colocou em família, porque os salmos falam que ele pega o órfão e põe em família. Ele já fez. Todas as suas necessidades são supridas, independente se você tem emprego ou não. O emprego é só o canal onde você vai manifestar mais o evangelho. Deixa eu te falar como anda um homem, uma família, uma igreja que está fincada, estabelecida sobre o evangelho. Se um de nós fosse preso injustamente aqui e judiado numa cadeia hoje, a igreja não oraria para soltá-lo. Como a igreja oraria?
dá ousadia para ele falar lá, pega esse pastor, judia dele lá para ele falar tudo a seu respeito e a respeito do seu reino, Senhor. É possível isso? É possível ou não? Tem gente que fala, pastor, muda o assunto, que tem gente que vai começar a levantar e vai embora. Ele te dá ousadia. Ele não está preocupado mais de morte e de vida, porque ele matou a morte, querido. Ele não está preocupado com isso. Ele te deu a eternidade. E ele está falando assim, eu te dei tudo para que você tenha vida e vida com abundância. E eu quero te convidar para isso hoje. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero que você consulte seu coração. Se você quer viver o Evangelho. E não acabou, hoje vai atrasar. Estou te atualizando porque tem coisas incríveis que o Senhor quer fazer com a gente aqui. Em Romanos 1,18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O Senhor está pegando pesado com os homens que mentiram dentro da igreja. O Senhor vem expondo isso há pelo menos 6 anos. Amém? Eu quero que você fique de pé, porque essa parte dessa mensagem que eu vou te dar, ela tem que descer direto. Ela não pode ficar ruminando aqui. Coloca bem baixinho para mim, por favor. Presta atenção no que eu vou te contar agora. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Um dia, um Deus que não foi criado, ele existe, ele é. Ele começa a criar as coisas, ele cria a terra, ele cria os céus, ele cria os animais, ele cria as plantas. Não se distraia, querido. Der para apagar essa luz aqui, seria bom também, ó. Porque alguns estão se distraindo. Quem quiser pegar as crianças e ficar lá no fundo também, pode pegar. Fica à vontade. Porque há um milagre para acontecer aqui agora. E ele é grande. E ele vai mudar a vida de muitas pessoas aqui. Mas presta atenção nessa história. E esse Deus começa a criar todas essas coisas. Começa a criar, e criar, e criar, e criar. E um dia ele criou um homem. E quando ele cria esse homem, ele fala assim, cara, é muito bom isso. E aí ele fala assim, vou criar dele a mulher. E ele cria a mulher. Porque ele quer tão bem desse homem que ele cria a mulher. E ele quer tão bem dessa mulher que eles colocam os dois juntos e falam assim, vocês não vão se separar mais. E eles continuam a vida incrível num lugar que chama paraíso. Você pode imaginar o Deus que cria todas as coisas, criar o primeiro lugar para a gente morar, chamado paraíso. Um jardim. É o lugar que eu quero colocar esses meninos. E ele investe. E aí, esse casal dá uma mancada. E eles erram. E eles jogam tudo isso que esse Deus fez fora. Jogaram fora. Mais ou menos como a gente fez ontem, talvez hoje de manhã, anteontem. Não sei. Como a gente vem fazendo, talvez de forma recorrente. Jogando fora tudo que Deus criou e falou assim, toma, é seu, governa, administra, leva para sua casa, usufrui, é seu. E eles jogaram fora. Por isso que está difícil da gente acreditar que o Evangelho já passou e que todas as coisas foram cumpridas e entregues para nós. Está difícil da gente acreditar. Porque são milhares de anos aí que a gente passa desconectado. Mas aí, lá no nas Escrituras antigas, no capítulo 3 para frente, você começa a ver um anúncio, e eu diria que ali está inserido o Evangelho, de que viria um Salvador. E que ele daria a sua vida para te colocar de novo nesse reino, nesse paraíso, nessa relação eterna e abençoada. Uma relação de um céu que não tem doença, que não tem crise, que não tem problema. Um céu onde há paz, amor.
Não um amor de troca, mas um amor que eu quero tanto servir, que os caras que servem mais são os maiores, de tanto que eles servem. E aí esse Deus poderoso, de onde saíram todas as coisas são criadas através dele, não vem do nada, nada veio do nada, vem dele. Se faz o mínimo que pode ser um homem, vem para a terra e é cuspido, recebe chicotada, humilhado, mas ele fica ali, permanecendo ali naquele lugar, porque ele fala assim, eu amo eles como pai, eu quero que eles voltem para essa vida, e só tem um jeito, eu pagar a dívida deles. E esse homem, que era Deus, agora ele é homem, recebe pregos nas mãos, recebe pregos nos pés, recebe uma coroa de espinho, recebe um furo aqui, ó. Mas ele permanece. E ele olha para todas aquelas pessoas e fala assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem, eles estão enganados, eles ainda não ouviram o Evangelho. Ele está aqui. A presença dele está aqui. E ele está te falando. Eu quero uma relação com você permanente. Eu quero voltar ao que a gente teve lá atrás. E eu sei que para algumas dessas pessoas essa história está queimando aqui dentro. Não é só você. Existiam 2 discípulos de Jesus que estavam num caminho chamado Caminho para Emaús. E Jesus aparece ali, eles não reconhecem Jesus e Jesus começa a contar desde a Torá, passando pelos profetas, os salmos, falando assim, não anunciavam de Jesus, e eles reconhecem Jesus muito depois, quando ele parte o pão, e de repente Jesus some. E eles estão cheios de alegria, porque eles estão vendo o Evangelho na frente deles. A manifestação do reino na frente deles. E eles falam assim, quando ele falava, não ardia o nosso coração? Se é isso que está acontecendo com você, eu quero que você fale com ele agora, não deixe passar essa oportunidade. Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero viver esse evangelho que não é da religião. Eu não quero viver um evangelho que depende do que eu vou fazer, porque eu não posso fazer nada. Já fiz tudo na minha vida. Eu não quero viver um evangelho de forçação de barra, de engano, de barganha. Eu quero viver o teu evangelho verdadeiro. Eu quero entregar a minha vida para ti. Se essa pessoa é você, eu quero que você levante a mão. Fique com sua mão levantada. Os pastores vão orar por vocês. Dani, Gra. Quero que vocês vão orando por eles. Eu quero que você declare isso. Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Não se distraia. Há muito que acontecer aqui do Espírito Santo ainda. Digam, eu entrego o meu coração. Eu entrego toda a minha vida. Eu entrego a minha ansiedade. Eu lanço fora esse fardo nas minhas costas. Esse sofrimento que eu tenho carregado. Toda a ansiedade. Enquanto isso, adore o Senhor. Amém. Você que fez essa oração, quero te dizer que você provoca uma celebração nos céus. Não é uma coisa simples. É festa, é alegria, é barulho, é anjo voando para todo lado, aquela coisa louca, porque a coisa que mais buscam é que o plano de Deus se cumpra. E o plano de Deus se cumpre quando você levanta. Pode acender, Cláudio. Quando você diz, o meu coração é teu. O meu coração é teu, Jesus. Eu recebo todo o sacrifício, tudo que você já fez. A única coisa que eu preciso fazer é te receber. É aceitar que o teu reino invada a minha vida. E tudo que tem no reino vai me invadir e vai me tocar. Então eu quero te abençoar. Você que levantou sua mão.
Pai, enche eles, enche eles, enche eles, enche eles do teu Espírito. Traz esperança, fé, ousadia, traz visão de destino que o Senhor preparou para eles. Um plano de paz, Senhor, e de amor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero te pedir para sentar. Eu preciso te dar uma segunda parte dessa mensagem. A gente já podia ir embora. Se a gente viver o Evangelho, se a gente acreditar que Ele cumpriu todas as coisas e fez todas as coisas já, para eu viver uma vida abundante, todas as pessoas em volta da gente vão ser afetadas. Outro dia eu escrevi um negócio, eu não vou saber falar exatamente, então vou parafrasear, que é, quando eu estou na beira do abismo, eu pulo, e na descida eu construo as minhas asas. E teve gente muito chocada com isso. Sabe por que eu penso assim? Claro que eu não vou tentar a Deus. Isso é uma analogia dos passos da minha vida. Então eu não vou comprar algo sem fazer conta. Eu não vou assumir um compromisso que eu não posso. Eu não vou fazer algo que prejudique a minha saúde ou prejudique outra pessoa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do espírito de ousadia, de fé e de coragem que Ele já colocou em você. Vai, filho. Indo não é ide, o verbo, exatamente como está o verbo na Bíblia. Indo, façam discípulos. E alguns de nós estão com dificuldade de repartir a mamadeira. Indo, cure os enfermos. Amém. Indo, e se qualquer coisa, qualquer veneno, qualquer mal vier contra você, deixa com o papai. Isso não é problema seu. Você não cuida dos seus filhos? Você não protege seus filhos? Imagine ele. Então o pai está falando assim, confia em mim. Confia em mim nas finanças, confia em mim no relacionamento, confia em mim. Pergunta para mim, olha os princípios, caminha comigo, permaneça. Amém? Abre sua a Bíblia em João 14. Essa mensagem é para cristãos mais antigos. Pessoas que já estão caminhando com o Senhor há muito tempo, mas não têm experimentado paz. Têm vivido ansiedade demais. Não tem diminuído. Claro que sempre a gente vem com uma certa ansiedade, mas ela precisa diminuir. Certas coisas a gente não fica mais ansioso, porque a gente sabe que o Pai cuida. Porque a gente já experimentou. É mais ou menos assim, quando você ora por alguém que está com dor de cabeça e ele é curado, você não cria coragem para o próximo? E quando você ora por alguém que tem um câncer, você fica louco para achar outro, não fica? Precisa curar alguém. Amém? Então em João 14, verso 10, diz assim: não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Isso é muito profundo. Jesus está falando assim, galera do Just, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isso é profundo, isso não é só uma analogia. Ele está no Pai e o Pai está nele. Jesus falou assim, eu vou, mas vou deixar para vocês o ajudador. E ele também é chamado de consolador. Se ele é chamado de consolador, a gente vai precisar ser consolado. Porque no mundo a gente vai ter luta. Mas vem as lutas, a gente fala, acho que você é da igreja, acho que eu não gosto da igreja, acho que eu estou com problema. Acho que eu vou largar, eu não vou permanecer. Deixa eu te falar, nada pode separar você do amor de Deus. Nada. Sabe os desafios que você tem dentro do Just? Por exemplo, eu estou falando de pessoas mais velhas aqui agora. Os desafios são para você vencer, não são para você perder. As lutas que você tem é para vitória. O plano de Deus é de paz para você, de vitória.
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A gente vem de uma série falando de milagres, de sinais, de maravilhas, que a igreja precisa manifestar. Sabe como que isso acontece? Sabe como isso pode acontecer agora? Quando a gente permanece nele, os sinais e as maravilhas nos seguem. A gente faz um esforço para fazer o milagre, a gente ora, quero ver... Não, querido, permaneça nele e o milagre te segue. Onde houver uma doença, a pessoa vai ser curada. Pensa na que a sombra de Pedro curava as pessoas. Não é Pedro vinha orando e à frente dele, ou porque ele fazia algo, não. A manifestação de Deus e do reino que estava dentro dele curava as pessoas. Isso está em você. Porque Jesus falou, eu vou para que você faça mais. Está dentro de você. Então você que já é cristão, a decisão que você precisa tomar é, eu quero permanecer, eu quero ser cheio desse Espírito Santo que é consolador, ajudador, que é meu orientador, que ele vai manifestar milagres em mim, porque Jesus está falando assim, não sou eu que faço as obras. Sabe esses milagres que todo mundo conta, mas Jesus fez isso, Jesus não fez. Ele está falando. Ele falou, foi meu Pai que fez. Porque eu estou um com ele, porque a gente permanece. Porque na segunda-feira de manhã a primeira coisa que eu lembro é dele. Porque a minha vida está pautada em andar com a família da fé, os 7 dias da semana. Porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda junto, não é? Pensa nisso. Então eu não ando com a família da fé e eu quero manifestar os milagres. Eu quero que a minha vida mude, eu quero que a minha família se converta inteira. Tem alguma coisa que está desencaixada? Então você que já é cristão, hoje é um dia de tomada de decisão. Eu quero viver o reino, os sinais e as maravilhas que o Senhor vai fazer em mim. Os sinais vão me seguir. 14:11 diz, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Eu quero te dizer que o que você vai fazer é a mesma obra que Jesus fez. Esquece que vai ser menos, não vai ser. Provavelmente vai ser mais. Verso 12. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Qual é a condição para fazer as mesmas obras de Jesus? Crer nele. Sabe por que a gente não está crendo? E eu quero colocar níveis de crença. Cada um tem um nível de crença. E eu sei o nível de cada um de nós pelo fruto. Foi a primeira coisa que nós aprendemos. Pelo nível do fruto, eu sei o tanto que a gente está crendo. O Senhor está aqui, queridos. Não despreze a presença dEle. Na verdade, eu te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas. Eu estou indo embora para vocês fazerem mais obras que eu. O Just tem meio essa coisa. O pastor sai de cena para as pessoas fazerem mais. E a gente não entende, mas cadê o pastor que... Está em você, eu quero experimentar o que está em você. Eu quero experimentar a glória de Deus através da sua vida. Eu quero ver você curar. Eu quero ver você salvar pessoas. Eu quero ver você transformar o seu bairro. Eu tenho ansiedade. Eu sou parte da natureza que aguarda a manifestação sua como filho maduro de Deus. E eu estou te chamando para tomar uma decisão hoje. Não caminhar mais num evangelho de coisas que vão acontecer, mas num evangelho que já te pôs nessa posição de filho de Deus, herdeiro de tudo que é dele. E a decisão é sua. A decisão é minha. E eu sei o que eu quero. João 14:13-15 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Deixa eu te falar, você faz parte do povo mais poderoso da terra. Nunca existiu um povo tão poderoso que quando eles oram, Deus faz o que eles oraram. Está escrito nas escrituras. E por que não está fazendo?
Porque está esperando você decidir. Porque até o crer, Ele vai colocar em você. Porque nada vem da gente, a fé vem dEle. A experiência que Ele vai nos colocando no dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, a esperança da glória é você. Você é a esperança da glória para a terra. Eu não estou diminuindo Jesus, foi Ele que fez esse plano. Seja um comigo, como eu sou com o Pai. E tudo que você orar, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, filho? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardai os meus mandamentos. Eu quero que você fique de pé de novo, porque agora é a hora da sua decisão. Eu quero que você feche seus olhos. Está sendo levantado um povo tão poderoso aqui, que as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Câncer, doenças, AIDS, roubo, mentira, engano, não prevalecerão contra eles. A palavra diz que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Os eleitos não serão enganados. Não é possível que isso aconteça. Se me amais, guardai os meus. Durante muito tempo nós lemos isso da seguinte forma: se eu guardo os mandamentos, quer dizer que eu amo a Deus. Eu quero te dizer que isso está muito errado. Isso é apostasia, isso é espírito de engano. Ele está dizendo assim: se você me ama, você consegue guardar os mandamentos. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Você que é viciado, você vai ser liberado hoje, se você declarar: Senhor, eu te amo. Eu não te amo porque eu tenho capacidade, mas eu te amo porque eu decidi te amar, porque ninguém ama uma pessoa da noite para o dia. É o processo de relacionamento, de permanecer na presença da esposa, do marido, do filho, que nos faz amar cada dia mais as pessoas. Da mesma forma é com o Senhor. Então, Senhor, começa a restaurar o coração, a mente, destruir as memórias de vícios que existem ainda aqui. E eu quero te chamar para declarar com os seus lábios: Senhor, eu quero te amar como nunca amei ninguém. Eu quero te experimentar um novo amor contigo. Eu quero experimentar os sinais que vão me acompanhar. Senhor, eu quero abrir mão de todo espírito de sacrifício que ainda há em mim. Fale isso: eu quero abrir mão do espírito de sacrifício. Porque o Senhor não me pediu sacrifício, e sim misericórdia. O Senhor não me pediu usos e costumes, e sim o meu coração. O Senhor não me pediu para ter condutas que me fazem estar mais próximo de Ti ou dos meus irmãos. Mas o Senhor me pediu para amar como eu me amo. Amar o meu próximo como eu me amo. Então eu quero que você declare para Ele agora: Senhor, quero voltar. Eu quero voltar. Eu não quero ser como o filho mais velho que vive na casa do pai e não experimenta do reino de Deus, que se entristece quando o Senhor faz uma festa para o meu irmão. Eu quero que o teu reino venha sobre mim agora. Declare isso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vem me encher, Senhor, do Teu Espírito. Vem conduzir o meu coração. Traz arrependimento, mudança de mentalidade, Senhor. Tira todo o medo agora, Senhor. Todo medo é lançado fora. Toda insegurança, toda pequenez, toda humilhação é retirada agora. Vem uma memória de gente de vitória, de filhos de Deus. Em nome de Jesus, traz transformação, Senhor.